A saúde mental do brasileiro é o tema de hoje do Pode Tudo. Nós estamos recebendo aqui o Marcelo Filipek, que é psicólogo clínico. O que é um psicólogo clínico, afinal de contas? Atuação clínica, né? Nas mais variadas áreas da psicologia, a atuação clínica, que é a mais clássica, né? É a mais conhecida delas. Então é a área direto, né, de saúde mental. Marcelo, muito se fala da saúde mental do trabalhador brasileiro hoje. Vieram novas regras, a tal de NR1, essa coisa toda. O que exatamente são esses riscos, né, psicossociais previstos na nova lei? São os elementos, os fatores que podem levar ao adoecimento do trabalhador, do grupo, da equipe de trabalho, né? E obviamente que isso vai ter um desdobramento também em nível pessoal, né? Então vamos dizer, a origem do desequilíbrio emocional ser essencialmente o trabalho, mas que, claro, depois vai generalizar para os outros campos da vida do indivíduo, né, e do grupo. Esses são os riscos. A gente fala de saúde mental hoje, que é uma terminologia muito recente, né, que foi incluída no nosso dicionário, no nosso vocábulo do dia a dia aqui. O ambiente de trabalho atual, ele está adoecendo emocionalmente as pessoas? Sim. Logicamente, a gente não pode entender isso como regra, né, todo ambiente de trabalho, mas em função... Até porque a gente começaria a deduzir que trabalhar faz mal. Exatamente, boa. Na verdade, então, alguns ambientes de trabalho, né, insalubres mentalmente, em função da rotina exaustiva, em função das exigências além da conta, em função de desrespeito, assédio moral, enfim, condições precárias de trabalho, tudo isso pode levar a uma debilitação da saúde mental do trabalhador. Quando isso acontece, a gente está vivendo um ambiente tóxico. Bastante. Como é que a gente pode separar, isolar, né, pressão profissional de um ambiente tóxico? Da questão da funcionalidade. A pressão profissional, ela é inevitável, né, nas nossas vidas profissionais, em função dos nossos desafios. A gente vai ter desafio, né, profissionalmente, até para a gente crescer. Essa pressão, até o momento que ela alimenta a gente, que ela estimula a gente para a busca de estudos, novos conhecimentos, essa atualização, ela é necessária. Agora, a partir do momento que ela fica disfuncional, gerando inclusive sintomas físicos, que é a parte que a gente chama de psicossomatização, e emocional, aí já fica complicado. Aí já é hora de a gente procurar, né, a empresa, precisa se rever, procurar ajuda profissional, o indivíduo também. É assim que diferencia, a questão da funcionalidade. O burnout, por exemplo, a ansiedade, já são enquadradas como problemas estruturais dentro de uma empresa? Sim, em especial burnout. A ansiedade, ela é, tal como você me perguntou como diferenciar, a ansiedade é uma incógnita, no certo sentido. Por quê? Culturalmente, de um tempo para cá, foi bom, porque a gente começou a discutir a ansiedade, os transtornos de ansiedade. Por um outro lado, já é também ponto pacífico na ciência que um certo grau de ansiedade o ser humano precisa ter. Porque a ansiedade nada mais é, psicodinamicamente, que estado de alerta. Eu preciso estar em alguns momentos de estado de alerta, mas o problema é quando esse alerta não desliga e eu estou alerta em situações que não precisaria estar. Então, eu gosto de dar um exemplo na clínica. Eu estou no cinema e eu estou ansioso, né, sem nenhum tipo de elemento ansiogênico. Mas, então, essa diferenciação é importante fazer. A ansiedade, ela tem graus, como toda a parte psíquica, e o burnout já não. O burnout, por definição, ele já é um estado patológico, psicopatológico. O tratamento é bem diferente. Bem diferente. A forma de encarar a manifestação de um... E eu vou colocar uma diferença fundamental. Quando eu vou trabalhar a ansiedade clinicamente, uma das principais formas de tratamento é o enfrentamento. O burnout, necessariamente, o indivíduo precisa ser retirado um tempo daquele ambiente. Não tem jeito. Das atividades laborais, então não tem como. Então não dá para ele fazer enfrentamento em burnout. Como diz o próprio nome, né? Que é perda de energia, enfim. Então essa é a diferença de abordagem entre os dois. Eu sou ansioso, eu acho ótimo ser ansioso. Somos. Você também é ansioso? Somos. Eu, por exemplo, adoro trabalhar sob pressão. A pressão alimenta. Eu acho.
Uai, nós não temos aquela famosa fala do Senna sobre pressão, frente a desafios, alguns desistem, outros batem recordes? Pois é. É como se alimenta a coisa. Mas, repito, avaliar sempre o grau. E esse grau é particular a cada um. E precisa ser respeitado. Qual é o impacto da liderança, por exemplo, no adoecimento ou proteção emocional das equipes? Fundamental. Como diz o próprio nome, liderança, ele vai liderar equipes, né? Então, essa liderança tem a ver com vinculação. Nem todo mundo é preparado para liderar. A liderança é uma soft skill, como se diz nas empresas, né? Ela pode ser entendida como uma hard skills, aquelas competências técnicas, mas ela tem muito de soft skill. Soft skills se aprende? Sim. Se treina? Sim. Mas a pessoa também tem uma certa tendência, o que a genética chama genética de comportamento, né? Então, comportamento genético. A pessoa traz uma certa habilidade para isso. Então, a liderança é a habilidade de eu agregar pessoas ao meu redor em prol de um objetivo. Agora, essa agregação acontece com parceria, com cumplicidade. Lógico, repitamos, no ambiente de trabalho tem uma pressão, tem um grau de cobrança, sim, mas sempre proativamente, nunca de forma disfuncional. Né? E isso oferece resultados imediatos? Quando bem feita, sim. Quando bem feita, motiva uma equipe, né? E ela começa a ser muito mais ativa. Mas no caso de uma liderança, como é que a pessoa sabe que ela está na liderança, que ela exerce liderança e que ela tem essa responsabilidade da liderança? Bom, tem a questão do cargo. Tem a questão do cargo. Né? Tudo bem, o cara é gerente. Especialização. Ele vai mandar no... Mas você colocou um ponto muito legal. Às vezes, o cargo de uma pessoa, oficialmente falando, não implica em liderança. Mas aquela pessoa, no ambiente de trabalho dela, é um líder. Ela sabe exatamente quando ela percebe, e principalmente os outros, que ela tem esse poder de agregação. Esse poder de reflexão, agregação e ação em relação aos objetivos. E ela transita em áreas diferentes e de forma harmônica. Sim. E aí também é legal o que você está falando, Renato, porque a gente está falando da habilidade política. Vamos já definir. Política, por definição, é a ciência comportamental em prol do bem-estar de todos. Não é essa política tal como a gente está vendo aí há alguns anos, desde sempre. Política é isso. É o sujeito que tem uma habilidade de interrelacionamento e abordagem com os outros visando um pró-coletivo. Então esse sujeito, ele precisa transitar. É aquele sujeito que fala com os mais diversos grupos dentro de um grande ambiente. Política é a ciência remodeladora do mundo. Sim. É ela quem vai mudar o mundo, é ela quem muda o mundo. Sim. Sabe uma coisa interessante? A moçada que está vendo a gente, a molecada que está vendo a gente, quando eu faço orientação profissional nos meninos, a gente vê os meninos que têm essa habilidade. E normalmente a fala é essa. Olha, na minha sala de aula, na minha escola, eu converso com o pessoal do fundão, eu converso com o que eles chamam de nerdola hoje. Então ele é uma pessoa que circula. Isso é uma habilidade incrível. E para ser muito direto e sincero, é uma habilidade que hoje no mercado de trabalho, quando o sujeito leva isso para a vida dele, é uma habilidade de extrema vantagem profissional. Para não dizer vantagem competitiva, no bom sentido. Lógico. Essas novas regras da saúde mental e no trabalho, né? O que ela traz de inovação realmente para o trabalhador e para a empresa? A inovação mesmo, para o trabalhador é maior proteção, né? Maior acolhimento e proteção das carências, necessidades. Para a empresa, na verdade, é uma forma de segurança também e uma melhor produção. Porque a novidade está na questão dos registros documentais que são necessários e um olhar muito mais profundo do que se tinha antes sobre. Porque vai ter que ter a avaliação do ambiente, a partir da avaliação e identificação das situações, uma elaboração de plano de ação, a ação em si e a avaliação de resultados. Então isso é métrico. Então são parâmetros métricos que vão guiar profissionais para melhorar esse ambiente. Mas ela é capaz de mudar, por exemplo, a norma corporativa do Brasil? Eu acho que certamente, sendo colocado efetivamente no médio prazo, sim. No curto prazo, como todo processo, não existe um processo sério, sólido, não vai ter uma resposta imediata.
né? Mas a médio e longo prazo... Nós estamos falando isso do ponto de vista do trabalhador. Como diria o Garrincha, combinou com o Mané, combinou com o Russo? Da empresa também. A empresa vai perceber no médio prazo que isso é mais barato do que ficar gastando com o trabalhador em relação ao afastamento. E isso é muito mais, torna o ambiente mais leve, mais funcional, melhor produtivo. Porque um ambiente de um trabalhador mal resolvido, um trabalhador que está afetado pelo burnout, por qualquer outro tipo de coisa nesse sentido, ele não siga a empresa. Ele produz menos, né? Vai trabalhar de forma desatenta, dependendo do serviço, oferece risco, tanto a ele como a companheiros. Por que não falar também que a partir de um dado momento, Cavenato, ele acaba trabalhando também do modo não muito comprometido. Então, por exemplo, a escuta desse profissional fica muito mais rebaixada, portanto, o engajamento de grupo sofre pra caramba. E é um encadeamento, né? Todo ambiente corporativo, todo ambiente coletivo, ele é uma corrente de elos, né? Se um elo está fraco, aquela velha história, lógico, compromete tudo. Uhum. A saúde mental, ela passa agora a ser uma obrigação formal? Formal, por isso que eu falei de documentação. Formal. Vai levar, como eu te falei, no médio prazo, que a gente vai começar a ver resultados, porque vai levar tempo para adaptação. É normal. Dentro de um país que não valorizava a saúde mental como um todo, imagina especificamente no ambiente de trabalho. Então vai levar um certo tempo, mas é importante que a gente já faça, insista, persista, para que isso seja desenvolvido. Né? Ô Marcelo, a psicologia, até 2 décadas atrás, era visto como frescura. Exatamente. Você vai no psicólogo? Será que ficou louco? Eu queria concordar totalmente com você, mas infelizmente eu vou ter que parcialmente discordar. Não é há tanto tempo atrás, ainda acontece. Ainda acontece? Ainda Pleno acontece. século XXI, nós estamos... Pra você ter uma ideia, repito, meu público-alvo mesmo é a moçadinha, adolescentes, né? Trabalho com todo o público, mas em especial adolescentes. Já aconteceu, não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes. Foram mais. Do menino entrar em contato comigo, porque o colega passou contato, e a resposta assim, Marcelo, mas vou ter que ver com meu pai porque ele não gosta muito disso. E muitas vezes esse menino não retornou. Exatamente. Coisa absurda, cara. Mas fruto de uma cultura já há muito tempo estabelecida que aos poucos vai mudando. Tem um dado, Cavenato, que não sei, pouca gente sabe. Depois eu vejo se eu consigo te mandar isso por escrito. Culturalmente falando, um comportamento, ele leva 4 gerações para ser mudado de fato, em média. Vamos colocar que de uma geração para outra, a gente tem aí o quê? 20 anos, 25 anos? Pode pôr 30 aí, que é mais ou menos... Estamos falando de 120 anos. 120 anos para um comportamento em nível social mudar de fato. Assim, por isso que é tão importante que a gente esteja constantemente numa reavaliação de pensamentos, de comportamentos e, consequentemente, de cultura. Quer dizer, mais de um século para você conseguir... Em geral, sim. Claro que tem as exceções, via traumas, enfim. Mas, em geral, sim. Eu te dou um exemplo fácil e recentíssimo. O que mudou da nossa rotina comportamental depois da pandemia com cuidado de saúde? Com cuidados em casa? O que mudou de fato? Não, ninguém mais fala de Covid e ela continua presente. Continua presente. Ninguém mais fala de dengue, mas continua presente. E tá lá o acúmulo de água, e tá lá as pessoas andando com sapato dentro de casa. Então, cultura é algo que a gente tem que estar permanentemente reflexivo, porque leva tempo para mudar. Se a gente se desligar, aí que leva muito tempo. Nós criamos novos hábitos exatamente pela pandemia. Sim, muitos deles. Aqueles 2 anos, 2 anos e meio de afastamento, do convívio, né, social, aquilo machucou muito a sociedade? Bastante, né? Bastante. Assustou, machucou, deixou marcas. Só que algumas dessas marcas são positivas. Como eu falei, algumas mudanças de comportamento provocadas pela Covid são positivas. E a gente nem sempre sustenta. A gente nem sempre lembra. Né?
Por que a gente tem esse fácil poder de esquecimento ou de varrer para debaixo do tapete? Uma hora a gente vai lá buscar. Porque às vezes a gente olhar os traumas de frente, isso às vezes é doloroso. E as pessoas evitam, né, em função da dor que sentem. E a facilitação. A gente também tem uma cultura... A gente criou uma cultura da facilidade de umas décadas para cá. Vamos lá, vamos até ser clichê, mas um clichê verdadeiro. A internet proporcionou muito isso, né? De um clique eu tenho na minha frente que eu preciso. Agora as inteligências artificiais. Então, a facilitação teve esse efeito colateral. A gente acaba, quando a coisa é mais densa, quando a coisa exige um pouco mais da gente, a gente titubeia, me deixa meio de lado. Ô Marcelo, voltando àquele menino que falou assim, eu não sei, eu preciso ver, porque meu pai não gosta muito disso e nunca mais retornou ao consultório, provavelmente, ou não, vamos colocar no sentido da hipótese, ele está se tratando com um celular, ele está conversando com uma inteligência artificial. Que foi já tema, inclusive, dentro do Conselho Federal de Psicologia, né, das pessoas estarem buscando as IAs para aconselhamento psicoterapêutico. E eu fiz uma experiência, com a IA, e eu comecei a conversar com a IA, e eu deixei claro para a IA que eu sou psicólogo e tal, e olha como uma coisa interessante, eu fazia perguntas para a IA num ponto que eu perguntei diretamente para ela, é possível substituir, eu posso substituir uma terapia por você? Resposta dela, não, é sempre aconselhável buscar um profissional. Então assim, são elementos que vieram para facilitar em algum aspecto, mas a facilitação trouxe distorções. E a gente muitas vezes não está atento a essas distorções e cai em armadilhas. Eu acho que eu já te disse isso em outra entrevista, né? A inteligência artificial, na verdade, não existe, né? Não existe. Ela é orgânica, ela pertence a quem pensa, raciocina. Sim, foi muito bacana você falar isso. Se eu não me engano, eu também ouvi isso do professor Cortella. Né? Se eu não me engano, não existe inteligência artificial. Na verdade, é um aglomerado de informações. Informações que estão ali. Exatamente. E, na verdade, para nossa sorte, porque se isso fosse uma inteligência, como é que ficaria? Então, assim... Agora, Marcelo, você disse que vai mudar essa conceituação e o próprio tratamento entre empresa e trabalhador e empresa, né? Como é que é? E você falou em documentação. Como é que essas empresas devem documentar ações preventivas, né, para evitar passivos trabalhistas? Na verdade... Olha, a gente está fazendo o que foi mandado. Na verdade, vai ter que existir um profissional de saúde mental, um psicólogo, provavelmente um psicólogo organizacional. Ele está sendo orientado pelo CFP, Conselho Federal de Psicologia, a respeito das documentações que são necessárias. Vamos dizer assim, uma espécie de checklist que ele precisa atentar para poder fazer a avaliação. Essas documentações é que a empresa precisa lidar. A partir dessa avaliação do profissional, do planejamento de ações, execução e avaliação de resultados, a empresa vai ter isso documentado para poder guiar, nortear as atitudes estratégicas dela. E no caso, por exemplo, do burnout, por exemplo, do assédios, eles podem gerar responsabilização judicial mais forte? Sim, claro. Né? Mas isso se comprovado que a empresa provocou isso. Se comprovado. Lembrando sempre, o profissional de saúde mental, o psicólogo vai ter que temos, né, os instrumentos, usar os instrumentos específicos que garantam que aquele processo de adoecimento mental ficou restrito e foi resultado exclusivo do ambiente de trabalho. Aí a responsabilização. O cidadão percebe que ele está envolvido nesse aspecto a ponto de estar doente mentalmente, de estar com a saúde mental abalada? Recentemente eu tive um caso na minha clínica, esse profissional, ele foi, como na Europa para eles é diferente, ele foi afastado, né? Por quê? Porque a gente conseguiu, tem os instrumentos. Como eu não sou psicólogo organizacional, mas um clínico também consegue fazer isso. Especificar que aquele adoecimento foi exclusivamente derivado daquele ambiente de trabalho. E aí a gente consegue fazer os procedimentos, inclusive... Mas ele comunicou a empresa? Comunicou. E no caso, por exemplo, a empresa fala assim, bom, mas eu nunca fui comunicado disso. O próprio funcionário nunca se manifestou a esse respeito. Não tem problema.
porque também não dá para exigir isso do funcionário. Porque às vezes chega num ponto da psicopatologia que ele vai aguentando até onde dá. Aquela famosa... Não deveria ser assim, né? Mas aquela famosa história, vai aguentando até onde dá. E nesse período, normalmente não comunica a empresa. Ele pode dar sinais, ele pode, às vezes, até falar com gestores, mas também não necessariamente. O fato é que, comunicada, a empresa precisa tomar as providências necessárias. O brasileiro é muito de levar de barriga, né? Vamos levando, empurrando com classe. E a gente sabe também, em termos de Brasil, das necessidades que são criadas socialmente, né? Às vezes o sujeito tem medo de falar, o medo de perda de emprego, e as pessoas muitas vezes, né, precisam muito daquele trabalho, não podem se dar o luxo de simplesmente se exporem. Então, uma série de situações que vão ter que ser pensadas. O medo de enfrentar preconceitos, você mesmo colocou, ainda hoje, né? Tem esse tipo de coisa. Ainda hoje. Meio que frescura, meio que... Imagina, eu falei para você do caso de um paciente meu, agora imagina isso no ambiente organizacional. A equipe vai, de alguma maneira ou de outra, vai estar tendo pelo menos a informação que o colega foi afastado por questões emocionais. Tem todo um tabu ainda. Como é que se comprova, no caso, por exemplo, o assédio? Seja ele sexual, assédio moral? Como nós ouvimos, né, de advogados, é muito difícil, né? Mas principalmente pela questão sistemática. Do assédio moral é mais fácil, vamos assim dizer. Do sexual, como a gente já sabe, é bem mais difícil, porque é direcionado para uma pessoa, enfim. Mas testemunhal, basicamente. Do ponto de vista de saúde mental, tem, lógico, os comportamentos de sintomas, né? Mas é bastante complicado a comprovação. Bastante. Uma brincadeira fora de hora, uma insinuação maldosa. Sim, e principalmente quando a resposta da pessoa que está sendo assediada for não. Há uns anos atrás, aqui em Ribeirão, o Alok, aquele DJ, veio fazer um show aqui. Meus pacientes me trouxeram essa informação. E parece que foi trabalhado, parece que o show tinha sido no estádio comercial, na avenida inteira, dentro do estádio, nos cartazes assim, depois do primeiro não, tudo é assédio. Então, pegando essa ideia emprestada e levando para essa questão do ambiente de trabalho, é muito isso, saber que o assédio começa a partir do momento que existe uma abordagem e a pessoa que está sendo abordada diz não. E o dizer não significa só verbalmente. A gente está falando de comportamento não verbal, demonstrando a inadequação. Sempre, claro, inadequação ao assédio por definição dessa situação. Quem que está melhor protegido com essas novas regras da NR1 aí? O trabalhador ou a empresa? Ambos. Eu acho que isso aqui é fundamental também, esclarecer, demonstrar isso. Os colegas aí advogados, né, todos os advogados vão ter essa missão. Demonstrar para a empresa e para o trabalhador que isso é uma medida para o bem-estar de todos, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de interesse, de engajamento, de comprometimento, sabe? Então, isso é muito importante. Muito. Há um tempo atrás eu participei de uma conversa sobre escuta ativa, né? É um conceito psicanalítico, mas hoje em dia muito trabalhado. Como que um trabalhador vai escutar dentro do ambiente de trabalho que ele está insatisfeito, que ele não confia, que é agressivo para ele? Então, as empresas entenderem isso, e vai ser melhor para elas. Para tudo. Por que o tema dos riscos psicossociais demorou tanto a ter a atenção do governo? Muito provavelmente porque colocar isso em termos de saúde era complicado. Eles entendiam como complicado. Existe uma subjetividade aí, né? Então, até quando a coisa é mais objetiva, a gente tem limitações, a gente tem carências. Então, você imagina quando algo subjetivo, claro, que em último grau vai levar a questões objetivas, mas é todo um processo que é essencialmente subjetivo. Trabalhar dentro disso é realmente mais complicado. Exige muita vontade e muita vontade política, que às vezes falta, né? Mas as próprias empresas não estavam habilitadas para isso, né? Preparadas para tratar a saúde mental como
questão ocupacional? Não, porque não era cultural, como a gente está dizendo aqui. Uhum. A cultura era só aquilo que era tangível, observável, né, do ponto de vista físico. Então, a parte física do trabalhador, o ambiente físico. Essa questão emocional está muito vinculada ao subjetivo, como a gente está falando. Então, olhar para isso requer mais atenção, requer mais preparo, estudo, mais comprometimento. Marcelo, nós vamos ter que demorar aí outro século para que as coisas aconteçam? Espero que não. Mas se a gente for considerar do jeito que você falou, vamos colocar os teus 25 anos, é um século, né? São quatro gerações. Século. Boa, é um século, mas eu espero que, em função de uma união social, de um entendimento coletivo, esse tempo seja otimizado. Vamos pegar o brasileiro básico. Nós estamos preparados para isso, tanto de forma patronal como de forma empregado? Não. E é por isso que é tão importante a atuação desde já, para a gente tentar reduzir esse tempo. Uhum. A gente não está preparado para você usou o termo básico. Infelizmente, tem muita coisa que a gente não está preparado para o básico. Imagina uma questão que demanda muita sensibilidade, né? Então, sensibilidade, observação, né? Então, assim... O próprio entendimento do que é política, quando você coloca, né, política, fazer política realmente. Não é política partidária. Não é política partidária, é política no sentido essencial da palavra. Uhum. A gente precisa treinar isso também. Política sugere conversa, diálogo, entendimento. E, infelizmente, a gente tem visto em algum grau um movimento contrário, né? Uhum. De uma famosa criação daquelas bolhas que a gente tem chamado. Isso não é diálogo. Ou seja, a mesa está posta, está colocada, mas não é todo mundo que se agregou ainda, que chegou ali e falou, meu lugar é aqui. Pois é. Você sabe que, também para responder a tua questão, eu estou lembrando de um ponto que a gente conversa muito em clínica. As coisas mudaram no mundo de umas décadas para cá, muitas delas para melhor. Só que existe um movimento reacionário também. Então, ao mesmo tempo que são postas questões que já deveriam ter sido postas há muito tempo, existe todo um outro lado de movimento que reage, exatamente evitando que se ponha. Então, é um movimento, digamos assim, humano que a gente precisa passar. Marcelo, você trabalha você gosta do que você faz? Bastante. Pois é, pouca gente hoje no Brasil trabalha naquilo que gosta. Muita gente, por exemplo, faculdade cospe anualmente quantos profissionais? Não estou perguntando só da sua área, incluindo todas. Milhares, talvez milhões, e não é todo mundo que sai. O diploma não te garante emprego em lugar nenhum. Não. Né? Não. Aí você sai de lá e fica olhando para o mundo, o que é que eu vou fazer agora? Aí vai trabalhar numa área completamente diversa daquilo que você, tecnicamente, cientificamente, se cursou. O problema é que a coisa começa antes, né? O ponto crítico, na verdade, é o seguinte: a escolha. Falei essa semana isso aí. Como é que você quer que uma adolescente de 16, 17, 19 anos vai escolher, num domingo à tarde, aquilo que ele vai ser para o resto da vida? O nosso respeitadíssimo técnico de vôlei, o Bernardinho, multicampeão, eu vi um trecho de uma entrevista dele recentemente, e ele fala uma coisa que é brilhante, mas que para entender precisa deixar o ego de lado. A minha geração, eu estou de 50 anos de idade praticamente, e gerações mais velhas, tem a mania de chamar a meninada de geração mimimi, geração floco de neve, blá blá blá, derivados. Que se chamam de fragilidade. Bernardinho disse o seguinte na entrevista: isso ele não gosta, ele fala que ele não gosta desses rótulos. E se ele tiver que entender, considerar esses rótulos, ele fala, então a responsabilidade é nossa. A gente é que fez com que esses meninos tivessem esse comportamento. Então é assim, toda parte de formação, as gerações anteriores sempre vão ter responsabilidade. Eu tenho filho, meu filho hoje tem 22, o mais velho. Eu sou responsável, em algum grau, comportamentalmente por ele. Então, quando ele foi escolher ele já escolheu jornalismo.
tá fazendo jornalismo. Coitado. Eu virei para ele e falei, o que você se identifica? Não é só gosta. Lógico que gosto está no meio, fundamental. Mas o que faz sentido? O que você se identifica? E eu observava. Então ele gostava de fazer vídeos, ele gostava de jogar e comentar. Então, eu falei, Leonardo, vamos pensar no jornalismo. Porque no primeiro momento ele começou a cursar engenharia de software, porque gostava de jogar, mas ele confundiu. Ele achou que engenharia de software para ele jogar. Eu falei, não, isso é criação de programação, não necessariamente de jogos. Então, precisa de uma direção, de uma orientação e, principalmente, respeito às próprias características e desejos. Só que tem um detalhe, que aí é a falha das nossas gerações. Não, vai escolher alguma coisa que você ganhe dinheiro. E isso, hoje em dia, ganhar dinheiro, tem muito menino aí que não fez nada de universidade, foi para um YouTube, um TikTok aí da vida e... Eu estava vendo uma matéria no jornal de Paulistano, Jornal de São Paulo, mostrando que foram ouvidas 800 crianças adolescentes, né? Entre os 14 e 17 anos, de 4 ou 5 diferentes escolas em São Paulo. Dessas 800 crianças, perto de 500 responderam o que queriam ser na vida. Influencer. Se você ligar, eu assisto muito por causa dos meus filhos. A minha menor tem 16. Eu faço questão de assistir com eles. Por quê? Porque eu gosto de fazer uma análise crítica. Renato, a maioria desses influencers, falando com todo respeito, não tem qualificação, e eu não estou falando de faculdade, eu estou falando de qualificação sobre o tema que discutem. Não. Quando eu entro, por exemplo, já vi vários falando sobre saúde mental, falando um monte de bobagem. Ou coisas assim, muito senso comum, que não param nem para refletir. E é interessante, eu percebi uma coisa na gramática da maioria deles. Quando eles vão colocar questões sensíveis, eles começam com essa seguinte palavra: supostamente. Esse supostamente é o óbvio, livra cada um deles de uma responsabilidade, digamos, judicial sobre isso. Assim, querem ser influencers? Eu conheço pouquíssimos influencers que realmente são autoridades no que falam. Eles existem, mas a grande maioria a gente sabe que não. Está se confundindo popularidade com qualificação. Lamentável, né? Do jeito que está, tá terrível. Não tem... Quais são o burnout, por exemplo, ele manda recados? Quais são os principais sintomas desse sofrimento, dessa angústia de quem passa por isso, né? Relacionados ao trabalho? O que ele não pode... Eu estou aqui trabalhando e de repente o que eu não posso pedir de conta que não é comigo? Exaustão. Exaustão é a principal característica do burnout. Né? Uma sensação, às vezes, física de exaustão. Eu vivo exausto, mas o meu é de preguiça. Eu adoro. Eu acho que preguiça é a melhor invenção de Deus. Você me perguntou o principal, mas existem outros agregados, né? Então, o burnout, por exemplo, ele tem muitas características em comum com o transtorno de depressão. A questão da descrença, a questão, como eu falei, da falta de energia, né? Então, a saturação. Isso é uma marca fundamental do burnout. Não conseguir pensar direito a questão. A impaciência com o mundo, por exemplo? Também, a saturação. Exatamente. Mas como é que a gente pode pensar num Brasil, né? Para daqui a pouco, se a gente vê, por exemplo, uma Deolane, né? Virar celebridade, gente aqui do interior de São Paulo, fazendo, como é que chama? Movimento, comprando um ônibus, alugando um ônibus para fazer caravana e ir na porta de um presídio lá no Rio de Janeiro, sei lá onde que ela está presa, para bater palma. Difícil até falar sobre isso, né, Neto? Mas eu acho... Eu me diminuo muito falando sobre isso. Mas não tem jeito de não falar sobre isso. Não tem jeito de não falar sobre essa tal influencer aí, a Virgínia. Renato, vamos falar português bem claro. Vou puxar o professor outra vez. Foi há 2 dias atrás. Eu fui levar minha filha na escola e ouço muito rádio. O professor Cortella estava falando. A pergunta que foi feita para ele especificamente foi a seguinte: por que
que a população dá ouvidos a esse tipo, né, de profissional e profissionais sérios. Fala até ciência desacreditada. Resposta do professor, curto e grosso. Beleza. Pacote físico da pessoa. É duro a gente ouvir um negócio desse. É duro a gente ter que admitir que uma parcela significativa do nosso povo está indo pelos modelos de beleza e junto com eles sucesso, tem muito dinheiro e não vê a fonte. Então assim, simplificando, dinheiro e estética, é isso. E você quer saber, Cavianato? Infelizmente eu concordo em gênero e grau com a análise do professor. Infelizmente. É mais cruel do que a gente imagina, né? Muito. Eu vou colocar um ponto que eu espero que quem esteja nos vendo não se ofenda, mas eu acho, em alguns momentos, eu já falei para algumas pessoas próximas de mim, peço perdão de usar uma expressão pesada até, eu acho que a gente acaba colaborando, pelo menos, se a gente não fizer parte, a gente acaba colaborando em algum grau do que eu chamo de cinismo social. No fundo, o que o professor Cortella falou, nós já sabíamos. A gente consegue admitir? A gente consegue admitir que socialmente, em nível de mercado profissional, que a gente tem dado mais espaço para os bonitos, para os populares. Será que a gente consegue admitir isso? Porque a gente admitir isso, a gente vai ter que olhar para o espelho. A gente tem essa condição? Só que a gente precisa ter, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo. Então, aí você tem que olhar para o espelho sem ser narciso, né? Sem ser narcisismo. De um jeito muito honesto. E no Brasil isso é um perigo, né? Pois é. Porque a nossa cultura egocêntrica está cada vez mais... Mas ainda é só Brasil, né? Mundo. Mas vamos falar de Brasil. Está cada vez mais estimulada. É que no Brasil, o estímulo a essa cultura tem resultados diferentes de outros vários países do mundo pela cultura. Até pela dimensão do país, Sim. Que é um continente. Né? Sim, tudo depende desses fatores culturais de cada lugar. Mas, sendo bem direto, sinceramente, me deu até um alívio, quando, ironicamente falando, quando eu ouvi isso do professor. Ele colocou a questão pura e simples. O pacote é bonito. A pessoa, Deolane, essa pessoa, era uma mulher bonita. Muito bonita. Ela é ouvida por isso. E tem dinheiro. Eu não sei às 6 da manhã quando acorda com a Polícia Federal, né, na porta. Mas ela produzida... A gente chegou a um ponto. Eu estava vendo YouTube com a minha esposa e minha filha. Tem um rapaz que ele se diz ex-membro da facção aí, criminosa, que agora ele entende que o papel dele é denunciar. Eu estava antes de vir para cá. E ele fala assim, eu já estou falando isso há muito tempo, ninguém está me ouvindo. Deolane fazia parte, não sei o quê. E o garoto fala claramente, as pessoas não querem ouvir porque preferem ter o modelo da beleza, do dinheiro e da fama. É o que o professor Cortella falou de certo modo. De certo modo não, de jeito objetivo. Isso é uma característica de um Brasil, de uma sociedade doente? Sim. Sim, só que aí que está o ponto. Voltamos ao início da nossa conversa aqui de bastidores. Vamos entender sociedade como um conjunto extremamente plural. Eu tenho visto assim na fala da meninada, da minha própria filha já aconteceu, na internet. O ser humano não tem mais jeito. Não, gente, o ser humano tem muito jeito. Tal como eu te disse antes, o ser humano ele é extremamente múltiplo. Nesse exato momento, ao redor do globo, tem gente fazendo muita coisa boa, em prol do outro. Uhum. A questão é, vamos escolher ouvi-los, vamos escolher vê-los, ou a gente quer essa coisinha? Não adianta a gente satanizar. Muita gente satanizou a televisão quando ela surgiu. Exato. Né? Chegou em 1950 no Brasil, a década de 60, coisa e tal, virou todo mundo satanizado. Da mesma forma, as redes sociais. Da mesma forma. Que é um negócio maluco, mas é um negócio maravilhoso. Você tem informações de forma extremamente rápidas, precisas, às vezes. Se souber onde procurar de qualidade. Exato. Né? E o fato de você se comunicar com o Japão, com a Indonésia, com uma facilidade de segundos, é um avanço. É que satanizar qualquer coisa externa a mim
Para mim é fácil, é cômodo, porque eu não me responsabilizo. História, eu não preciso me ver no espelho. Eu estou colocando a culpa na internet. Só que a internet tem essa moça, essa Deolane, mas a internet também tem gente como cientistas. Tem duas moças, inclusive, que a gente vê muito em casa, que tem um canal sobre ciência. E numa linguagem extremamente fácil de entender. Conteúdos muito importantes, numa linguagem muito acessível. Depende do que a gente escolhe. Eu gosto muito de biografia, por exemplo. E me debrucei agora sobre um canal que tem lá. Ele está apresentando os grandes pensadores da humanidade. É fantástico. Tem coisas ali que às vezes passa desapercebido e você não vê. É maravilhoso. Mas tem que saber pesquisar, buscar. E você também tem que demonstrar o que é que você quer, né? Exatamente. Você quer informações sobre a Deolane, qualquer... Aí a gente vai para uma outra seara, a gente vai para valores. Então, quer dizer, essas discussões, por isso que falei isso inclusive recentemente com um paciente meu, o pensamento, ele é em espiral, na verdade, né? A gente vai e volta, porque a gente vai fazendo ligações. Então, assim, a gente está falando da internet, falando de TV, o programa aqui, a gente tem coisa de muita qualidade. A questão é, a gente está afim, qual é o meu valor? O que eu estou buscando? Se eu estou buscando uma acomodação, por exemplo, imediata, eu não vou querer coisas densas, né? Eu não vou querer um conteúdo de muita qualidade, infelizmente. Porque também a gente foi acostumado a esse imediatismo, tudo tem que ser para ontem. E nenhuma construção sólida, se você pensar em engenharia civil, construção civil como analogia, a gente vai ver isso, coisa não é de uma hora para outra. Coisa leva tempo. Eu assino um site que tem os principais jornais, revistas, edições do Brasil. Do Brasil. Uma outra internacional que eu assino à parte, mas essa é do Brasil. E aí me incomodava toda quinta, sexta-feira, lá vinha um destaque, as revistas Contigo, não sei o quê, e vinha uma de horóscopo. Aí, bom, contratar para terminar, alguém me liga de lá, coisa e tal. Eu falei, gente, por que tem... E conversando com jornalistas. Tem esse negócio de horóscopo aqui? Tem, porra, caramba. Eu falei, é a segunda maior leitura que nós temos. Eu prefiro colocar assim, porque de fato acredito profissionalmente e pessoalmente. A gente tem que ter contato com tudo. Sim. Porque só assim a gente cria a nossa capacidade de analisar, né? Então, por exemplo, quando eu vou atender os meninos, falam, lógico, de veículos de informação de qualidade, entre jornais e revistas. Mas eu falo, olha, lê também aquela revista de fofoca lá. Porque, de repente, você pode usar isso numa redação, como argumento. Você pode fazer isso. Eu mesmo, há muitos anos atrás, eu ouvi numa rádio, não me lembro, de que o perfume afrodisíaco tinha um componente de uma substância do mar que era do vômito de uma baleia, que ela não elaborava organicamente um determinado alimento, ela vomitava os pescadores, por isso que era tão caro. Então são informações tão infinitas. Então é assim, lemos, vemos e ouvimos de tudo, desde que a gente vá cada vez mais aprimorando nosso senso crítico, para a gente poder fazer escolhas. Você pode selecionar isso dentro de você, da forma que você vai utilizar, né? Aliás, Cavionato, várias palestras que eu já dei, que eu já tive o prazer e a oportunidade de dar, e eu tenho isso também muito claro para mim pessoalmente, o maior privilégio de um ser humano e o maior poder é o poder de escolha. Se eu perco esse poder de escolha, eu perco muito. O poder escolher é o principal. Mas é o maior sintoma de liberdade, né? Uma questão de liberdade. Você pode escolher. Só que para escolher eu tenho que ter responsabilidade. A escolha tem que ser raciocinada, ela tem que ser refletida, estruturada, embasada, né? Então, assim, é isso que precisa ser trabalhado. Isso é um processo de educação. Nós chegamos num acordo aqui de adolescentes, né? 17 anos escolhendo o que vai ser para o resto da vida, aquela profissão que vai te acompanhar. O que deve mudar em relação às escolas superiores? Não existe mais o vocacional, né? Existe uma confusão, na verdade. Agora é não sei o que, trabalhista lá. Vamos lá. Esse processo que a gente está chamando, ela é um conjunto.
Orientação profissional é a análise das profissões, da carreira. Orientação vocacional é a análise do indivíduo. E a escolha dele sai do cruzamento desses dois dados, falando de forma resumida. Agora, o que precisa mudar? Primeiro, em nível individual / coletivo familiar. A expressão para o resto da vida, de algumas gerações para cá e para frente, não existe mais. Então eu vou fazer uma escolha que não necessariamente vai ser para o resto da vida. Porque essa escolha pode me guiar para outros caminhos ao longo do tempo, enfim. E eu lá na frente, quando eu estiver bem senhorzinho, eu terminar minha vida, eu estou fazendo outra coisa diferente do início. Esse é um ponto. Sobre as instituições de ensino superior, elas precisam se preparar para esse dinamismo humano, né? E eu acho, sinceramente, que elas já estão nesse caminho já faz um tempo. Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz a minha faculdade já me deixava escolher matérias de outras profissões. E eram, inclusive, obrigatórios, né? Essa escolha era obrigatória, que eles chamavam de... Você fez o UFSCar, né? Eu fiz o UFSCar. Uhum. Ela chamava de créditos optativos. Uhum. E a gente até brincava, já que era obrigatório, a gente chamava de optatório. Mas o que a maior parte da gente fazia? A gente ia para outros cursos. Eu, por exemplo, fiz vários cursos com as engenharias da UFSCar. E eu adorei. Exatamente por causa desse olhar mais amplo. Não significa dizer, claro, que eu ia lá na engenharia, via uma matéria, não, peraí, eu vou largar a psicologia e vou fazer engenharia. Podia até acontecer, mas não necessariamente. O ponto é contato com a diversidade. Por isso que eu falei, vamos tirar do nosso imaginário que a escolha é para o resto da vida. Pode ser que sim, que eu faça carreira naquela profissão, pode ser que não. E eu ser livre para escolher isso. Mais uma vez, o poder de escolha. O poder de escolha te dá isso, sem dúvida nenhuma. É. Como é que é a pressão? Vamos voltar aqui ao assunto que ele nos trouxe aqui. Como é que é a pressão por metas e produtividade, como é que isso pode impactar a saúde mental dos trabalhadores? Você falou que cobrança é uma coisa natural, é uma coisa justa, desde que seja aplicada de acordo. O que é o acordo? O acordo parte primeiro, por exemplo, da liderança, porque presume-se, claro, que o líder, como a gente falou, ele tem um preparo técnico e humano, vamos dizer assim. Então ele sabe o que é uma meta atingível ou não dentro de um dado prazo de tempo. Então, dentro, por exemplo, da NR1, se discute isso. O que pode causar o adoecimento? O estabelecimento de metas irrealistas, né? Só que isso só vai acontecer, né, se propor metas irrealistas se o líder é mal preparado. A ponto de, em cargos maiores, ele não se posicionar. Olha, isso aqui não vai dar para a equipe atingir. E, vamos dizer, calibrando esse processo. Então, se eu coloco para a minha equipe uma meta irreal de ser atingida naquele dado prazo de tempo e condição de trabalho, eu estou gerando um problema. O líder mal preparado, ele provoca o sentimento da decepção, que é um dos piores, né, que o ser humano pode ter. O líder mal preparado provoca uma série de prejuízos, né? Tanto psicológicos quanto práticos, né? Uma série de prejuízos. E liderança é uma coisa que tem me preocupado um pouco enquanto clínico. Eu tenho ouvido histórias absurdas. Então, assim, as empresas escolherem, terem critérios cada vez mais assertivos para essa escolha. Principalmente quando essas lideranças são hereditárias, né? Principalmente. Se você pegar na política, especialmente a política de Ribeirão Preto, é uma política hereditária, né? É uma política de capitanias. Então. Esse que é filho do fulano, que é sobrinho de aqui, é parente dali. Isso precisa ser revisto. Com respeito, com cautela, para que tenha resultado. Senão a gente vai ter problema em algum momento. Pode ter certeza, a conta chega. A pior coisa que tem é você ignorar o fato, né? Colocar para debaixo do tapete, seja por A comodismo. gente corrige ali na frente. Uhum. Não existe. Só que na frente já gerou uma série de resultados que comprometem todo o processo. Uhum. Então, identificado, trabalha em cima. Como é que você chega numa empresa para dizer que a liderança decepcionou, a liderança não funciona? É uma boa. Normalmente pela escuta dos funcionários. Aí a gente vai ter um outro problema. Será que os colaboradores falam isso? Voltamos no ponto. Talvez não fale, por uma série de razões, entre elas medo.
Mas a gente sabe também que existem características, sinais no próprio processo que a empresa está fazendo. Eu tenho um paciente que ele trabalha numa multinacional. Falamos ontem na terapia dele sobre isso. Os resultados estão ficando cada vez mais comprometidos. E ele falou, olha, eu já tentei alertar meu líder, ele não me ouve. O que vai acontecer? Vamos ter problemas práticos de produção mesmo, dos produtos não terem qualidade, terem especificações erradas. Então, uma hora a conta chega, explode. Só que aí o problema é outro também. Olha como a coisa vai encadeando. Se não tem uma liderança assertiva, explode sim. Aí entra aquela história da corda. Arrebenta para que lado? Lado mais fraco, lógico. E aí o problema, se não for trabalhado na liderança, se ela for responsável, que normalmente vai perpetuar. Agora, um povo, um país que não renova suas lideranças, qual é a expectativa que a gente pode ter? Vou te dar um exemplo. O Lula foi talvez a última liderança política, né, forte que foi criada e até hoje é o único nome da esquerda, me parece. Você depois criou aí Bolsonaro, que deu no que deu, coisa e tal, está se desmanchando. Você tem o Collor, que fez e decepcionou. Né? Eu estou dizendo em termos de política mesmo. Mas quais são as lideranças novas que nós temos? Essa é uma boa pergunta. E, sinceramente, eu não vejo. Como se não vê, acaba a minha expectativa, a minha esperança. Eu não vejo no curto prazo. Ó, eu vejo pessoas muito bem intencionadas, mas como a gente estava falando, liderança tem uma característica que a pessoa tem características que as pessoas trazem, mas que podem desenvolver. Você mencionou o Lula. Pessoal aí eu já ouvi muita gente que é próximo ao partido ou do partido. Existe uma análise crítica que não foi preparado um líder como Lula ou próximo, sei lá, do que ele representa. Mas ele próprio cuidou que não fosse preparado, Perfeito. que não tivesse um sucessor. Ego. Será que o nosso líder, nossos líderes, são egóicos demais para se darem o trabalho de preparar esses líderes, esses próximos? Isso é sério, caramba. É muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, nem vou pontuar aqui as questões de orientações políticas, mas seja de qual matriz for, centro-esquerda, direita. Quem são esses líderes? Como é que está o ego desse pessoal? Porque realmente não são eternos. Por exemplo, se o Lula foi eleito, provavelmente é o último mandato, se for. Com certeza. E aí? Depois dele? Para quem gosta, para quem concorda, quem vem depois? Então, é a visão do coletivo, sabe? De passar para as próximas gerações, para possíveis líderes das próximas gerações, noções, preparo, ferramentas. Está complicado. Eu vejo um cenário assim. Volto a te falar, eu sou um esperançoso, eu sou um otimista nesse sentido, embora eu prefira o realismo. Mas, falando realisticamente, está faltando preparo de líderes. Eu estava conversando hoje de manhã sobre isso aí e eu me senti muito, muito azedo, muito amargo para isso. não consigo ter essa expectativa. Nenhuma. O Brasil não tem líderes, tanto da direita quanto da esquerda. Radicalismo não é liderança. Radicalismo é você encabeçar uma manada e seguir em frente. Isso passa. Sim. As urnas vão sempre reservar um espaço generoso para esse tipo de política agressiva que não leva a lugar nenhum. Mas aquele que vai comandar, aquele que vai ter a capacidade de mudar, de trazer as mudanças sociais que nós queremos, eu não vejo. Atualmente também não. Só que vamos já até repetir uma definição. O líder é um agregador. O líder é um agregador, mas ele não pode ser sozinho, por definição, porque senão não está liderando ninguém. O que eu vejo muitas vezes da gente no Brasil, politicamente falando? A gente transfere responsabilidades. Como se o nosso líder fosse ter que fazer tudo. E também não é assim. Não, ele tem que nos representar. Ele tem que nos representar. Eu tenho que seguir o que ele está pensando e ele seguir o que eu estou pensando. Exatamente. Exatamente. Então, assim, não vejo ninguém também com esse nível de liderança. Não vejo. Eu espero que nos próximos poucos anos exista um trabalho de formação, de identificação de pessoas com características próprias
né, de maior favorecimento à liderança e trabalho nesse sentido. Estou contando com isso, são esperançosos nesse sentido. A liderança nasce da espontaneidade? Ou não? Também. A gente vê, como eu falei, dos meninos se pondo e se voluntariando. A gente vê isso claramente. Mas se a gente vai ter como liderança, né, e já voltando lá para o Portela, né, você falou beleza. Isso não é líder. Não, não é líder, mas é o que temos, né? Que é muito, é nada perto do que a gente precisa. Vamos dizer assim, eu espero que essas pessoas que têm essas características recebam uma chance de espaço dos líderes atuais. O ego não seja o fator que domine a cabeça dos líderes atuais a ponto de ofuscar quem vem por aí. É isso que eu estou contando. Porque vai precisar. E muito. E muito. É uma questão natural. Morrem. Né? Existe a fator idade. Morrem. Não estou falando só de Lula. A gente começou a falar de geração. Quantas gerações vão essa mudança aí? A gente precisa para agora. A gente também não está exigindo demais do povo que de ano em ano troque e coloque uma liderança nova? Ou a gente tem que esperar passar um século do surgimento do Lula, lá da década dos anos 1970, só daqui mais 50 anos? Eu vou falar algo aqui que pode soar utópico. Você me pergunta se a gente não está exigindo muito do povo. Eu acho que o povo precisa ter um pouquinho mais de maturidade para autoobservação e perceber que ele tem que fazer o que lhe compete. No dia a dia, com cada detalhe da vida, desde lá, cuidado com o lixo, até o tratamento com as outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Isso cria, inclusive, a base sólida, comportamentalmente falando, para surgirem pessoas, líderes, que possam ser realmente representantes que representem esse conjunto de atitudes. Que consigam ter pelo menos um pensamento lógico, né? Sim. A gente tem hoje esses... Bom, não preciso nem falar mais nada. Marcelo Filippetti, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, cara. Foi muito legal esse bate-papo. Eu que agradeço, Cavinato. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigadão, obrigado para você. Muito obrigado e até a próxima. Até. Com certeza. E você também, muito obrigado pela companhia que nos fez até agora. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau.